Agora são 7h35. Vamos continuar falando sobre esse vazamento, né, divulgado pelo Intercept Brasil, onde coloca sob suspeição a atitude do hoje ministro Sérgio Moro e do então juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, em conversas com os procuradores dessa operação. Vamos falar agora com Alfredo Atier, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente da Academia Paulista de Direito. Olá, Alfredo Atier, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Igualmente. Bom, a gente acompanha já as declarações que você tem dado, Atier, e chama bastante atenção no que se refere à questão da corrupção. A gente sabe que a Operação Lava Jato tinha esse objetivo, né, de combater a corrupção, era a bandeira levantada, mas você coloca também que é possível que com o que aconteceu, né, com essas conversas, enfim, conteúdo ilícito, você acredita que Sérgio Moro também, enfim, seja um corrupto? Então, a questão é a seguinte: do ponto de vista da tradição, da teoria política, da teoria do direito, a corrupção não tem esse sentido mesquinho que tem sido utilizado assim frequentemente e que foi utilizado de certa forma como bandeira de várias operações feitas pela polícia, pelo Ministério Público e levadas a cabo em Curitiba. A corrupção tem um sentido muito mais amplo. A corrupção, ela depende, claro, de um ato de um funcionário público, de uma autoridade, mas não basta isso. O que é mais importante na corrupção é o momento em que a população percebe que o Estado, seja por qualquer um dos seus órgãos, até o Poder Judiciário, como é esse o caso, ele trabalha de uma forma que não é confiável, não é? E é exatamente isso que ficou evidenciado agora com as revelações do Intercept. Portanto, quando o Estado não é confiável, ele age, o funcionário público, a autoridade age contra a lei, age desviando-se efetivamente daquilo que é sua obrigação. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos a falta do laço de confiança. E, nesse caso, existe aquilo que é profundamente o sentido da corrupção, ou seja, o povo não pode mais confiar naquilo que o Estado diz, naquilo que o Estado faz, né? O funcionário ou a autoridade não tem uma vontade como nós, por exemplo, nós como cidadãos temos uma vontade, podemos fazer aquilo que a lei permite e podemos fazer também aquilo que a lei não proíbe. Agora, o funcionário público, ele está obrigado a fazer aquilo que a lei determina. O funcionário público não tem vontade própria, a vontade dele é a lei. Quando ele se desvia disso, então nós caminhamos para a quebra desse laço entre o povo e o Estado, e nesse sentido que eu falo exatamente na corrupção. Aí esse é o sentido mais importante da corrupção, não é aquele sentido mesquinho que tem sido utilizado, que é um sentido mais moralista, no sentido ruim do termo, mas é o sentido verdadeiramente jurídico e político do termo. Quer dizer, a corrupção, ela existe independente de ter dinheiro, né, nas operações, né? Exatamente. Quer dizer, o sentido mesquinho, assim, o sentido menor, é sempre pensar nessa coisa de haver um dinheiro, uma movimentação de dinheiro. Mas o sentido mais importante da corrupção, que eu acho que é esse que é o grave problema pelo qual nós estamos passando no Brasil atualmente, e essa revelação do Intercept é muito importante, é esse sentido da quebra desse laço de confiança entre o Estado e a sociedade. Perfeito. Agora, como é que você também vê a possibilidade, né? E a gente já está percebendo isso, onde as fake news já começam a circular, né, dizendo que o que foi vazado não é verdade e, enfim, defendendo, né, a Operação Lava Jato, né, de uma maneira escancarada, né? Quer dizer, a gente já viu essas fake news, né, em outros momentos e agora combatendo aí, no caso, essa true news, a gente pode dizer assim, se não é fake ou até é verdadeira, né, notícia verdadeira. Como é que você vê essa Olha, possibilidade, né, desse contra-ataque agora pelas redes? Olha, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: as pessoas envolvidas, tanto o ex-juiz, que é hoje ministro da Justiça,
quanto o procurador, elas não desmentiram o que aconteceu. Pelo contrário, as declarações que fizeram confirmam efetivamente a veracidade dessas revelações. E nesse aspecto, eu queria salientar uma coisa que eu considero muito importante e tem havido muita confusão nas declarações das pessoas. O fato de um órgão da imprensa revelar essas conversas não é ilícito, não é ilegal. Simplesmente pelo seguinte, o que funcionários públicos, o que agentes da autoridade, o que agentes do Poder Judiciário e do Ministério Público conversam a respeito de atos de processo, essa conversa não é privada. Essa conversa é necessariamente pública. O que está havendo agora com as revelações do Intercept é aquilo que deveria ter acontecido, ou seja, qualquer conversa entre um juiz ou uma juíza e uma das partes, seja a acusação, seja a defesa, tem de ser pública. Ou seja, uma parte tem que controlar aquilo que o juiz está falando com a outra. Se o juiz tivesse feito isso com advogados dos réus, ou mesmo com os réus, seria tão grave quanto o que está acontecendo. O juiz, ele tem o dever da imparcialidade, é o que a gente chama de consequências de um princípio muito relevante para o direito, que é o princípio do juiz natural. Ou seja, o juiz que julga é o juiz competente para julgar, é o juiz imparcial, é o juiz efetivamente que age sem qualquer tipo de desvio da lei. E nesse caso, o que está sendo quebrado é esse princípio. Então, essas conversas teriam que ser públicas desde o início, ou seja, um juiz não pode, uma juíza não pode conversar com uma das partes privadamente e, sobretudo, não pode aconselhar, não pode se envolver, ou seja, quando ele perde a imparcialidade, aí sim nós estamos diante de um fato bastante grave. Então, não há nenhuma ilicitude nessa revelação, não há nenhuma questão a dizer a respeito de que essa prova seria uma prova ilícita, de forma nenhuma, pelo contrário. Se você, como funcionário público, conversa com alguém a respeito de questões atinentes ao seu trabalho, essa conversa é necessariamente pública, ela está sujeita à fiscalização da sociedade. Esse que é o princípio que a Constituição estabelece. Nós vivemos num Estado democrático de direito, ou seja, Estado de direito significa funcionários públicos, a sociedade age na forma da lei, não é? E Estado democrático é o quê? Acesso à informação e possibilidade de fiscalização. Por isso que esses fatos revelados são extremamente graves e se por acaso isso se não forem tomadas medidas sérias, então nós estaremos diante de uma crise institucional muito grave, muito séria, e eu espero efetivamente que essas medidas sejam tomadas. Exato. Só para acrescentar, né, Tia, a gente sabe, enfim, declarações do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ele disse também, eu imagino, né, que concorde com você exatamente nessa linha, porque essa conversa estava hospedada, né, em servidor institucional. Né? Então, enfim, essas conversas foram travadas exatamente por interesse público, né? Glauco Faria, vamos lá. Né? Diga. Bom dia. Bom dia. Em relação a essa questão, bom, a gente já sabia, muitos juristas apontavam que o juiz Sérgio Moro tinha um comportamento que muitas vezes parecia mais de um acusador, de fato, do que de um magistrado. Agora a gente tem aí evidências em relação a isso. Mas muita gente cresce no meio jurídico uma questão que é justamente de reformar o sistema brasileiro, onde o juiz que recebe a denúncia é o mesmo que analisa o mérito do processo. Eu queria saber sua opinião a respeito disso, né? Se é necessário discutir, ao menos, uma mudança na lei processual para que haja a introdução do chamado juiz de garantias, que haja um juiz para aceitar a denúncia e outro juiz para julgar o mérito da questão ali do processo. Olha, isso é uma questão importante, além de outras reformas que também são importantes. Mas essa reforma especificamente é importante porque vocês se lembram que a Operação Lava Jato tem sido muito comparada com a Operação Mãos Limpas, que foi levada a cabo na Itália. Ali, aqueles juízes que ficaram famosos, sobretudo, eles eram juízes efetivamente de instrução, ou seja, havia uma divisão de tarefas. O juiz que leva a cabo, digamos assim,
essa parte inicial relativa à investigação, ele não pode ser o juiz que depois vai julgar, não é? É preciso fazer essa separação. Mas eu acredito que mesmo no sistema atual, e aí é que está a grande questão, o problema mais sério mesmo de nulidade tem a ver com esse fato que eu considero grave, não é? Porque antes o que se dizia era que não se respeitava o princípio do contraditório, não se respeitava o princípio da ampla defesa, houve uma quebra, que eu considero muito grave, do princípio da presunção de inocência, mas agora o que está evidenciado é efetivamente a nulidade, que é a mais grave de qualquer processo, e sobretudo o processo penal. É o juiz que perde a imparcialidade, é o juiz que se torna parte. Vocês vejam que nas declarações foi utilizado, inclusive, o pronome nós, né? Quer dizer, a primeira pessoa do plural, como se houvesse efetivamente um partido, ou seja, uma parte. Isso é uma coisa inadmissível no nosso sistema, não é? Então, eu espero, inclusive, que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, tome uma posição séria em favor da legalidade, no sentido de afastar efetivamente a presença do ministro da Justiça. Isso é muito importante, isso é muito sério, isso tem de ser tomado como uma forma de prestigiar aquilo que a Constituição determina, o Estado democrático de direito. Mas ele Isso é uma obrigação. Sim, não, mas o presidente Bolsonaro fez exatamente o contrário, deu uma medalha, né, do mérito naval, né, depois dessas acusações, enfim, dessas denúncias, né? Olha, eu vejo nesse ato, assim como em atos anteriores, tanto da parte do presidente da República como na parte dos seus ministros, questões muito sérias. Porque até hoje, desde 1988, quando nós tivemos a Constituição, nós nunca tivemos presidentes da República que tivessem agido contrariamente àquilo que a Constituição estabelece, contrariamente aos direitos e garantias que a Constituição estabelece, e, sobretudo, às políticas públicas que a Constituição exige, segundo os princípios, os valores e os direitos que ela garante. Desde o início, as declarações, tanto do presidente da República quanto de seus ministros, têm sido no sentido de que a Constituição não serve, têm sido contrárias, efetivamente, aos direitos e garantias estabelecidos na Constituição. Isso não é uma questão de partido, isso é uma questão de princípios que tem a ver com esse pacto constitucional que está em vigor. Nenhuma autoridade pode ir contra aquilo que a Constituição estabelece. E esse ato, especificamente, é uma continuidade disso. Eu acho que isso é muito sério e a sociedade precisa estar atenta ao que está acontecendo e nós precisamos mudar a nossa conduta. Eu acho que isso pode levar, inclusive, a pedidos sérios de impeachment por causa desse descumprimento de obrigações constitucionais. Perfeito. Bom, a gente agradece a Tia aqui a sua participação, toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Muito obrigado. Falamos aqui com Alfredo Atier, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente da Academia Paulista de Direito.